Bom dia, pessoal. Hoje é domingo. Tá um dia aqui onde eu moro, tá um dia preguiçoso, tá nublado, ameaçando chover. Eu acabei de fazer minha meditação e agora eu vim para a cozinha, passei um cafezinho e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Faz dias que eu não posto nenhum vídeo, né? Então, uma coisa que tem me chamado muita atenção, que as pessoas, eu tenho observado que as pessoas vão conversar e a pessoa que inicia a conversa coloca um assunto, a outra logo interrompe. Interrompe e ela tenta puxar novamente, voltar para o assunto. Há muito questionamento. A outra questiona várias vezes, muda de assunto, começa a contar uma história de um vizinho, começa a contar a história de alguma coisa na sua cidade. E a pessoa tenta voltar novamente para aquele assunto e acaba desistindo. E muitas vezes aquela pessoa que iniciou a conversa, que tentou fazer um diálogo, acaba se calando e o assunto muda totalmente. Vira comentários sobre os acontecimentos e geralmente os acontecimentos que são colocados ali não são boas notícias. São acontecimentos das notícias maiores que estão na mídia, que a mídia usa muita apelação, tem muita apelação por parte da mídia para chamar atenção, para prender o público. Então, acabam sendo notícias que não são tão boas. E não raro eu observo a pessoa que tentou dialogar ou falar sobre um assunto sair de cabeça baixa. Eu fico com vontade de saber o que estava dentro daquela pessoa naquele momento, porque a frustração é visível. Mas o pensamento daquela pessoa que saiu dali, desistiu da conversa, porque o assunto virou uma polêmica e, acabou terminando não tendo aquele diálogo que ela queria. Não foi uma conversa boa. Então a pessoa acaba se calando. E talvez as pessoas estejam fazendo isso sem perceber. Estamos vivendo um momento de mudança, estamos sim. É uma mudança, não é algo temporário. É uma mudança em todos os sentidos. Nós vamos ter que reaprender a consumir, vamos ter que reaprender a conviver. E isso é necessário que haja engajamento por parte de todas as pessoas. E principalmente a gente aprender a ouvir. Se for um assunto que não for legal, que não vai ser bom, a gente cala, a gente fica mais em silêncio. Agora vamos ouvir aquele amigo, aquele filho, aquele pai, o tio. De repente é um assunto legal, ele quer a opinião sua sobre algum acontecimento, sobre alguma coisa que ele vai fazer. E a gente interrompe e não deixa essa pessoa falar. Como a maioria de vocês sabe, eu sou terapeuta e eu tenho visto muito isso, muita reclamação. As pessoas vêm fazer uma sessão comigo e, aí elas colocam, às vezes elas vêm em silêncio com a dor, geralmente me procuram por dor física. Mas conforme vou trabalhando, vai fazendo a conscientização, vai trabalhando pontos também do emocional, a pessoa se solta e ela fala, não tenho mais com quem falar. As pessoas estão polêmicas. As pessoas não estão mais conversando, não estão ouvindo. Eu não tenho com quem compartilhar essa ideia. Em alguns casos, alguns chegam a me pedir opinião. E como é difícil você dar opinião na vida de alguém que você não conhece a realidade dela, não sabe o dia a dia dela, né? Então, o que eu consigo é auxiliar e conduzir essa pessoa de maneira segura para que ela tome as decisões dela, que ela encontre a resposta dentro da realidade dela
É o que eu tenho tentado fazer, gente. Mas nós podemos melhorar um pouquinho isso ouvindo mais. E não são só pessoas de idade, não, jovens também. Então, muitos jovens me chamam de tia. Mas, tia, eu tento conversar com meu pai, eu tento conversar com a minha mãe. Eles não me ouvem. Se nós não ouvirmos nossos jovens, alguém na rua vai ouvir e vai direcioná-lo, nem sempre, para um caminho bom. Então, vamos prestar atenção. Não é só suprir de coisas materiais, mas prestar atenção, dar um carinho. Eu tenho falado diariamente, pessoal, se toque. Pegue o pé do seu filho, faça uma massagem. Pegue a mão da sua filha, massageie o dedinho, dedo por dedo, massageie. Tenha o contato físico. Faça eles criarem confiança em vocês. Ouça mais. Tente colocar para as pessoas que é importante nesse momento a gente ouvir, a gente conversar, a gente ter alguém de confiança para falar. Porque se nós não ouvirmos as pessoas que nós amamos, talvez ela vai levar esse assunto para outra pessoa que não vai ser benéfico, pode espalhar esse assunto, pode levar de maneira diferente para outras pessoas e ser prejudicial. Às vezes não é nem um parente, é uma amiga. É um amigo que vem desabafar. Que vem, precisa conversar, ou só que você ouça ele, só de ouvir, às vezes a pessoa já acha a solução quando alguém está ouvindo. Eu achei, no primeiro momento eu achei que seria triste a situação, depois eu fiquei feliz em ver que a pessoa entendeu. Esses dias eu conversando com um jovem estudante de medicina, e a nossa conversa não durou mais do que 10 minutos, talvez nem isso. E ele falou assim, como é bom alguém nos ouvir, olhando nos nossos olhos. Como é bom se sentir compreendido. Você não falou nada, mas me fez tão bem poder falar com você. Então, gente, eu pratico meditação, acabei de fazer uma meditação, eu sou terapeuta comportamental. A gente já tem algum tempo que eu trabalho com isso, tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso, e eu me pego muitas vezes cometendo pecados nesse sentido, interrompendo a pessoa. Mas eu tenho tentado me corrigir diariamente. Erro sim, mas procuro me corrigir. E muitas vezes eu tenho que parar e conversar com Deus, porque não tem com quem conversar. Quando eu tento puxar um assunto, então com a pessoa eu vejo que é interrompida, muda o rumo, então eu acabo parando e conversando com Deus, além dos horários que eu já converso normalmente com Deus, diariamente. Falo com Jesus, falo com Deus. Então eu paro e falo, Deus, tem que colocar para ti. Estou dirigindo e estou falando, olha, estou indo em tal lugar, o que o senhor acha disso que eu vou fazer? E geralmente meu coração acalma e eu chego lá e dá tudo certo. E se não deu certo, eu entendo também que não era o momento. Então, o que eu convido vocês aqui, vamos ouvir mais, vamos evitar de interromper, vamos evitar do preconceito. Eu passo muito por isso, pelo preconceito. Quando vou falar alguma coisa, a pessoa já corta antes. Já corta colocando como se fosse ultrapassada aquilo que eu estava colocando. E passa alguns dias, ela volta atrás. Vem aquele dia, você tentou falar, o que que era mesmo que falou? De repente eu até perdi o raciocínio daquilo que eu ia colocar para ela. Mas eu tenho percebido muito isso, as pessoas meio perdidas por esse motivo. E já vi em famílias, em alguns lugares, as pessoas tentarem conversar e não conseguem, sai dali, senta lá numa calçada, acende um cigarro, ou pega uma latinha de cerveja, abre. Você viu o que está substituindo? O apoio?
para aquela pessoa, aquele apoio humano que ela procurou e não teve. Um vício, né? Então, vamos praticar mais o amor, vamos praticar mais a tolerância. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas a gente pode estar melhorando cada dia um pouquinho, porque além de fazer bem para os outros, vai fazer bem para nós também. Porque quando a gente ouve mais, espera a pessoa chegar no final da ideia dela, muitas vezes vem um aprendizado para a gente. Então, gente, o que eu queria passar para vocês nesse domingo é isso. Vamos praticar um pouquinho mais da tolerância, vamos praticar o silêncio também, vamos aplicar isso no dia a dia, vamos dar opinião se a pessoa nos pedir. De repente, a pessoa só precisa que a gente ouça, nem precisa a nossa opinião. E a gente aprende muito quando a gente ouve, a gente aprende a ouvir, a gente aprende muito com as pessoas. Um beijo carinhoso, excelente domingo para todos vocês.